problema está escancarado, mas ainda insistem em soluções velhas e comprovadamente ruins. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 28 de maio, uma sexta-feira, viralizou uma cena repugnante que mostra a abordagem de uma dupla de policiais militares na cidade ocidental, em Goiás, a um jovem negro que estava andando de bicicleta em um parque. Durante a produção deste vídeo, ainda pouco se sabia de eventos anteriores ou posteriores relacionados ao fato registrado, exceto que o jovem abordado é um youtuber bastante ativo na plataforma, em que ele gosta de exibir manobras com sua bicicleta. O vídeo mostra o despreparo e irracionalidade de dois agentes policiais do estado ao apontarem uma arma a um homem pacífico, que não representava perigo algum a qualquer coisa alheia a ele mesmo. No início, fica nítido que o rapaz está inocentemente pedalando para gravar um salto, quando é então interrompido por dois policiais, que saem da viatura e gritam ordenando que ele desça da bicicleta e põe as mãos na cabeça. Confuso, o ciclista questiona o motivo daquilo e um policial engrossa a voz: "É porque eu estou mandando." E o que ocorreu imediatamente é uma sequência de absurdos por parte do policial. Durante todo o vídeo, ele não sinaliza qualquer motivo plausível para ter abordado e apontado arma ao ciclista, o qual mantém uma subjugação de pessoa pacífica e que em momento algum demonstrou ou sinalizou qualquer intenção de infringir regras ou iniciar violência física nem dano material. Qualquer pessoa com um mínimo de treinamento em serviço de defesa sabe que a função de um profissional não é agir de modo ativo, similar a um criminoso. Defesa é para conter agressão ou qualquer violação de propriedade. O profissional deve sempre buscar modos de dissuadir e fazer reduzir o nível de tensão que houver. Mas o policial em questão fez o exato oposto e ainda apontou a arma de fogo para alguém que procurou mostrar que estava desarmado. Ele gritou para intimidar o ciclista e insinuou que poderia atacá-lo se não obedecesse, até que a vítima da ação truculenta foi algemada. Este caso, que certamente é um dos raros episódios registrados em imagem, mas que chegou, feliz ou infelizmente, ao conhecimento público, é uma evidência dupla. É tanto de que existe sim racismo na ação de alguns agentes estatais e de que alguns psicopatas, apenas por estarem uniformizados e terem permissão de usar armas segundo o monopólio de autoridade conseguido pelo Estado, gostam de usar esse privilégio para subjugar pessoas que, ao estarem desarmadas e não fazerem parte do Estado, são transformadas em vítimas. As únicas coisas que diferenciam isso da ação de uma gangue ou qualquer milícia é a estética, o uniforme, e a aceitação cultural desse sistema por muitas pessoas. Isso põe todos nós numa classe inferior. Mesmo após muitos movimentos e ações abolicionistas que mudaram regras separatistas contra negros, o racismo sempre foi sim uma realidade, enquanto o sentimento é algo inócuo. Mas quando é uma ação para com outra pessoa, não importa o critério de discriminação. Houve agressão e ameaça crível ao obrigar obediência sob o uso de uma arma de fogo evidentemente apontada. A oligarquia que comandava as estruturas de estados era composta de gente que de alguma forma se envolveu no passado com a mão de obra de escravos. Então, mesmo após a criação de leis contra a posse de escravos, houve várias tentativas eugenistas explícitas ou veladas para manter ex-escravos e outras pessoas marginalizadas para dificultar a integração das mesmas na sociedade. Como exemplo, o salário mínimo foi uma lei inventada originalmente com um propósito essencialmente eugenista. Era sabido que grupos vistos como indesejáveis pela oligarquia política tinham uma mão de obra de baixa qualidade e pouco produtiva. Portanto, o salário mínimo, ao ser criado, teve o propósito de ser um limite intransponível para esses indivíduos, que produziam menos que o valor estipulado. Assim, sem chance de ter uma renda fazendo serviços para se sustentar, por menor que ela fosse, podendo melhorar as habilidades
de trabalho, a pessoa estaria fadada a não ter um emprego, mesmo que fosse ruim, para começar, e jamais chegaria ao mercado de trabalho mais evoluído. Até hoje, apesar dos discursos sobre o salário mínimo ter mudado, junto com os encargos trabalhistas impostos pela legislação fascista da CLT, o salário mínimo penaliza jovens pobres e dificulta o acesso ao mercado dito formal, composto pelas empresas maiores e mais consolidadas. Os jovens brasileiros entre 18 e 24 anos enfrentam uma taxa de desemprego de 31%, mais que o dobro da média geral da população economicamente ativa. É importante admitir que existem indivíduos que acabam sofrendo problemas ou agressões apenas por terem sido discriminados por algumas características fisiológicas, culturais e até econômicas. Admitir isso não significa concordar com a imposição de certas políticas de inclusão segundo sexo, gênero, raça, etnia, opção sexual, entre outros. Quando essas questões sociais recebem luz e atenção, um efeito estimulado por meio de imposição estatal é o aumento do coletivismo. De modo muito eficiente, às vezes até reagindo furiosamente a quem se opõe, a esquerda, buscando hegemonia, criou a ideia de que só ela se importa com as agruras dessas pessoas e que só os socialistas podem ajudar a resolver. Nada podia estar mais errado, mas eles insistem. Afinal, pega bem demonstrar que se importam com esses problemas e que estão agindo para resolvê-los. Mas isso é bem visto apenas pelos que não param para pensar nas consequências ruins das medidas coletivistas impostas, como, por exemplo, essa de definir piso salarial e a de cotas. A abordagem da esquerda é estritamente coletivista, baseada em simplificações na fragmentação da sociedade, com categorização das pessoas em grupos. Ela tenta implementar de cima para baixo, via Estado, o maior causador de problemas, as soluções extremamente centralizadoras. Pessoas de um grupo A são encorajadas a desenvolverem um sentimento de vitimização e usar isso para alegar que têm direito a recursos de pessoas do grupo B, que por sua vez são encorajadas a se verem como potenciais agressoras e devedoras de alguma restituição. As medidas que os canhotos tanto defendem, como a determinação do uso de cotas para admissão em escolas e empresas, acabam por aumentar a cisânia social. Quando uma empresa precisa cumprir uma lei que exige contratar segundo condições não relacionadas à função, a verba necessária para isso não é criada por mágica. E por isso, muitas vezes, ela precisa reduzir ou deixar de aumentar salários para novas vagas e também contratar menos pessoas. E o principal, deixar de contratar usando o critério de competência em vez de raça, classe econômica, etnia, sexo, etc. Uma sociedade em que a produtividade é menor tende ao colapso. É muito melhor possibilitar crescimento orgânico, porque cada pessoa, ao ter dinheiro para se sustentar, vai buscar algo ainda melhor. A praxeologia explica que toda ação humana visa uma melhoria. João jamais pode ser forçado a ceder um espaço, recursos materiais ou qualquer dinheiro a Joaquim, se eles nunca tiveram uma interação voluntária. Nem João nunca realizou qualquer ação causadora de dano contra Joaquim. E para quem alega que uma pessoa pode causar danos indiretamente aos outros, e isso não é considerável juridicamente como nexo causal. Não se pode culpar o fabricante dos metais usados em uma arma, ferramenta de marcenaria, num talher, entre outros, por conta da morte causada com um desses objetos. A responsabilização por um crime, doloso ou culposo, é de quem o comete. A proposta libertária se fundamenta em princípios éticos. E ainda, também porque se sabe que uma intromissão numa relação voluntária piora os resultados. A proposta libertária é a mais eficiente para fortalecer a cooperação pacífica entre indivíduos na sociedade. Falamos aqui de propriedade privada e livre mercado, os únicos meios éticos para gerir recursos escassos. No livre mercado, indivíduos são incentivados a fazer trocas voluntárias e concorrer ao comercializar para atender os seus próprios interesses. E, aliás, o livre mercado é e precisa ser essencialmente antirracista. Ninguém pode ser obrigado a atender a todo mundo, mas quem se recusa perde mercado para um concorrente. Quem discrimina pessoas apenas por serem de nacionalidades específicas tem perda econômica e dá espaço para outros que recebem qualquer um. Quando as reportagens
eles apontam casos de racismo ou de abusos da polícia ou do judiciário, isso deve ser visto como consequência da falta de liberdade para essas atividades. Monopólio de serviço de justiça faz juízes, promotores e policiais não serem submetidos às métricas de desempenho ao atenderem que os sustentam como escravos, pagando impostos. Contanto que eles sirvam bem ao interesse do patrão, que é o Estado, e até se não fizerem um bom trabalho, o salário pinga na conta, seja enquanto estiverem no cargo ou mesmo se forem punidos com aposentadoria compulsória, cujo valor é o do último salário. Quando a situação é garantida assim, a despeito da qualidade do serviço, é ele mesmo, o trabalho, seja relacionado à burocracia ou à vigilância e abordagem de pessoas, que vai para o fim da lista de prioridades. Quem não entendeu ainda pode começar a pensar, vendo o vídeo Sem o Estado, quem vai nos proteger de criminosos e outros estados, do canal Ancapsu Classic. Defendemos a livre competição, inclusive de ordenamentos jurídicos e de serviços de proteção, cuja possibilidade de contratação seja ao nível individual, já que usar o critério territorial é um critério físico que ajuda no aumento do domínio físico. É o indivíduo que deve ter a liberdade total de escolher qual empresa contratar, segundo as regras claras e transparentes do que é ou não é permitido, e como ele poderia ser abordado por agentes conduzindo investigações. Um meio-termo para as regras, definido organicamente pelo mercado, vai eleger as melhores empresas e descartar as piores. A sociedade de leis privadas vai virar a chave dos nossos grilhões e vai estabelecer claramente que hoje somos todos clientes obrigatórios de policiais, promotores e juízes. E cada vez mais não vamos tolerar qualquer violação de propriedade e liberdades individuais. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Gabriel Costa, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!